Bom, gente, então, como eu estava dizendo, vamos começar de novo. Ó, definição primeiro do que é um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial vai ser um conjunto não vazio. Esse conjunto, como eu disse anteriormente, não necessariamente precisa ser conjunto de números, pode ser, mas não precisa ser. Então, pode ser um conjunto de vetores do R2, pode ser um conjunto de vetores do R3, pode ser um conjunto de ênuplas, que a gente chama de vetores do Rn. Pode ser um conjunto de matrizes, tanto faz ser quadrada, não ser quadrada, 2 por 3, 10 por 1, independente. Pode ser um conjunto de polinômios, pode ser um conjunto de funções que possuem derivadas. Enfim, podem ser várias coisas. Então, se a gente tiver um conjunto definido, os elementos desse conjunto a gente vai chamar de vetores, mesmo que não sejam vetores como vocês enxergam, que são aquelas flechinhas. Por exemplo, se eu tiver um conjunto de matrizes 2 por 2, cada matriz, se esse conjunto de matrizes 2 por 2 for, a gente chegar à conclusão que é um espaço vetorial, cada matriz eu vou chamar de vetor. E não necessariamente essa matriz representa uma flechinha lá, um segmento de reta orientado, como a gente tinha visto anteriormente. Vetor para nós era um segmento de reta orientado, tinha módulo, direção e sentido. Agora não tem mais, essa palavra vetor não vai ter esse significado. Então, o que vai ser quando eu falar vetor agora? É um elemento de um espaço vetorial, que não necessariamente é um segmento de reta orientado. Se eu tiver um conjunto de matrizes, qualquer matriz desse conjunto, se esse conjunto for um espaço vetorial, eu vou chamar essa matriz de vetor, tá? Essa é a primeira coisa. Então, a gente precisa de um conjunto não vazio, e a gente precisa, nesse conjunto, saber fazer duas operações com os elementos desse conjunto. A gente precisa saber somar dois elementos. Então, um exemplo, se eu tenho um conjunto de matrizes 2 por 2, eu preciso saber somar essas matrizes. Como que eu faço soma de matrizes 2 por 2? Se for a gente falar soma usual, é a soma que vocês aprenderam anteriormente, aprenderam no ensino médio. Somar duas matrizes 2 por 2, a gente soma os elementos correspondentes. Então, a gente precisa saber somar dois elementos desse conjunto, e a gente precisa saber uma outra coisa, que é multiplicar o vetor, o elemento do conjunto, por qualquer número real. Então, a gente precisa saber fazer multiplicação por escalar. Por exemplo, se for um conjunto de matrizes, 2 por 2, a gente precisa saber multiplicar a matriz, qualquer matriz 2 por 2, por um número. Como que eu faço para multiplicar uma matriz 2 por 2 pelo número 3? Eu multiplico todos os elementos por 3. Então, eu sei, isso aí é a operação usual, como a gente fala. Então, para definir um espaço vetorial, a gente precisa de um conjunto não vazio, precisa saber somar dois elementos desse conjunto, e precisa saber pegar um elemento desse conjunto e multiplicar. Como faz para multiplicar esse elemento por qualquer número real? Se a gente souber fazer essas duas operações com os elementos desse conjunto, se essas operações obedecerem 8 propriedades que estão listadas no material que eu coloquei, quais são essas propriedades? Associativa da soma, elemento neutro da soma, comutativa da soma, inverso aditivo, que a gente chama de oposto, associativa do produto, distributiva, duas formas de distributiva e multiplicação por 1. São 8 propriedades que estão listadas lá no material que eu coloquei. Vocês têm que ler aquele material. Aquilo lá não copiei da internet, não copiei de lugar nenhum. Preparei para vocês baseado em livros de álgebra linear. Posso até mostrar o livro. Um dos livros, esse livro aqui. Está lá no material, no final do material, está a referência do livro. Então, essa é a definição de um espaço vetorial. É um conjunto não vazio, onde você tem duas operações. Uma é somar elementos desse conjunto, a outra é multiplicar um elemento por um número qualquer. E essas duas operações de soma de elementos e de multiplicação por um escalar, que a gente fala, se obedecerem às 8 propriedades que eu listei agora, associativa da soma, comutativa da soma, elemento neutro da soma, existência do inverso da soma, que a gente chama de oposto, associativa do produto, multiplicação pelo número 1, como que eu multiplico uma matriz pelo número 1? Por exemplo, se for um conjunto de matrizes, né? E duas formas de distributiva, se forem válidas essas propriedades, a gente fala que esse conjunto é denominado um espaço vetorial. E aí, se eu perguntar para vocês, olha, um determinado conjunto munido de tais operações, se as operações não forem as usuais, eu posso inventar uma operação. Fala assim, ó, você soma duas matrizes e eu invento um jeito de somar. Eu posso fazer isso. E também posso inventar um jeito de multiplicar a matriz por um número.
Se eu não falar nada, se eu falar que é a forma usual, é o jeito que você já sabe. Agora, eu posso inventar uma operação, ou as duas operações. E aí eu posso perguntar assim, ó, esse conjunto tal, com essas operações que eu inventei de repente, é um espaço vetorial? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que verificar se esse conjunto com essas operações que eu inventei obedecem às 8 propriedades que eu acabei de dizer. Se obedecerem, o conjunto munido das duas operações, que eu inventei, por exemplo, a gente vai chamar de espaço vetorial. Beleza? Isso é definição de espaço vetorial. Assim, não adianta eu ficar escrevendo aqui, porque como está lá no PDF, vocês têm que ler o que está escrito, ou se não abrir junto, assim, tá? Porque senão eu vou escrever tudo que já está escrito lá, que eu já escrevi resumidamente lá. Então eu estou só dizendo, depois vocês vou postar, tá, mano, o vídeo no YouTube, porque essa, assim, é uma aula bastante importante para vocês estarem assistindo depois com calma. E aí vocês assistam a aula olhando o material e vendo as propriedades, quando eu falei, né? Aí vocês vão estar olhando no material, fica mais fácil de entender. Então, isso é definição de espaço vetorial. Aí tem uma outra definição, que são várias definições. A matéria agora, a partir de hoje, né, para a próxima avaliação, é bastante abstrata. É bem menos abstrata, bem mais abstrata do que a gente tinha antes, tá? É mais no mundo das ideias o negócio aí. Então a gente tem uma coisa que chama subespaço vetorial. E para que serve, né? Tipo, subespaço vetorial. Um subespaço vetorial nada mais é do que um espaço vetorial, vou dizer entre aspas, porque não é isso, mas vamos como se fosse um espaço menor. A linha de raciocínio é a mesma de conjunto e subconjunto que vocês têm lá no primeiro ano do ensino médio. Tem um conjunto de números, sei lá, vamos supor que eu tenho um conjunto dos números naturais. Beleza, é um conjunto infinito. E eu posso ter um subconjunto, que é o subconjunto dos naturais pares, por exemplo. A princípio, né, não é isso, mas a princípio é um conjunto menor porque tem menos elementos, mas é um conjunto infinito também, né, os números pares naturais. Então, assim, como os dois são infinitos, não tem sentido a gente falar menor. Mas eu vou dizer menor só para ver se vocês entendem a ideia, que a ideia é que o conjunto dos números pares naturais, ele fica contido no conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais engloba esse conjunto dos números pares. Então, por isso que eu, entre aspas, vou falar que menor só para você entender que ele englobou. Mas o subconjunto dos números pares, naturais pares, ele por si só é um conjunto. Ele é um subconjunto do n, por exemplo. Mas ele por si só, se eu pegar o conjunto formado pelo número 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, ele é um conjunto. Mas como ele está dentro do conjunto dos naturais, dentro, na verdade, entenda contido, a gente fala que ele é um subconjunto de n, mas os dois são conjuntos. Então a ideia de subespaço vetorial é a mesma. Eu tenho um conjunto, que é o espaço vetorial, que é um conjunto de elementos que tem duas operações e que obedecem 8 propriedades. Beleza. Esse conjunto é um espaço vetorial. Se eu pegar só uma parte, entre aspas, desse espaço vetorial, pegar um pedacinho, entre aspas, menor, será que esse pedacinho do espaço vetorial, né, essa parte do espaço vetorial, se comporta ela sozinha como um espaço vetorial? Quer dizer, ela obedece também às 8 propriedades? Se ela obedecer, ela também é um espaço vetorial. Só que como ela está dentro, entre aspas, de um conjunto maior que é um espaço, a gente chama essa parte de dentro de subespaço vetorial. Então a ideia é a mesma. Sim, a ideia é a mesma. Qual a vantagem? A vantagem é que, para a gente provar que um subconjunto de um espaço vetorial, que é uma parte, entre aspas, né? Vou falar subconjunto que é mais certo. Que um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial, para esse subconjunto eu poder chamá-lo de subespaço vetorial, eu não preciso provar as 8 propriedades. Basta eu provar duas, que são as seguintes. Nesse subconjunto, se eu pegar dois elementos desse subconjunto, juntar os dois, somar, se o resultado permanece ali dentro sempre, a primeira condição foi válida. A segunda condição é pegar um elemento qualquer desse subconjunto e multiplicar por qualquer número real. O resultado tem que continuar dentro do subconjunto. Então a gente fala que esse subconjunto ele tem que ser fechado para soma e para multiplicação. Fechado quer dizer, se eu somar dois elementos do subconjunto, o resultado tem que ficar lá dentro. Não pode sair. Não pode ir para o espaço, mas ficar fora do subespaço. Então a gente fala que se o subconjunto do espaço vetorial for fechado para soma e para multiplicação por escalar, então esse subconjunto é um subespaço vetorial. E aí a gente só prova duas coisas. Então,
muitas vezes, quando eu perguntar, verifique se um conjunto tal é um espaço vetorial, se você identificar que esse conjunto que eu estou perguntando se é espaço, ele está contido num conjunto maior, se você conseguir identificar isso, que você já sabe que é um espaço vetorial, esse conjunto que eu perguntei, você só tenta provar que ele é um subespaço, porque são só duas coisas que você mostra, que ele é fechado para soma e fechado para multiplicação. Se você provar essas duas, está provado que ele é um espaço. Na verdade, ele é um subespaço do espaço que o contém, e sendo subespaço, obviamente, ele é um espaço vetorial. Então, são duas definições. O que é um espaço vetorial, que é mais abrangente, e o que seria um subespaço vetorial. Subespaço seria um subconjunto de um espaço vetorial, que também obedece às 8 propriedades. E aí, esse subconjunto passa a ser um espaço. Como ele está dentro de um espaço que o engloba, a gente chama ele de subespaço desse espaço que o engloba. Para provar que ele é um subespaço, a gente não fica provando as 8 propriedades válidas, a gente prova só duas. Prova que ele é fechado para soma e fechado para multiplicação por escalar. Tudo isso é bastante abstrato, parece uma viagem, mas eu vou fazer um exercício da lista, pode ser, para ver se dá uma clareada nas ideias, que é, na verdade, tudo o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Ó. Espaço vetorial, uma definição. Subespaço vetorial, outra. Existe mais uma coisa que a gente precisa falar? São 4 coisas, na verdade. Eu vou falar de espaço, já comentei o que é. Subespaço também. Combinação linear e vetores, né? LI, que é linearmente independente, e LD, que é linearmente dependente. Então, a gente precisa saber o que são conjunto de vetores LI e o que são conjunto de vetores LD, linearmente independentes e linearmente dependentes. Essas 4 definições é para essa semana. Então, vamos lá. Combinação linear de vetores, a gente fala que um vetor é combinação linear de outros. Se a gente pegar esses que eu estou dizendo... Oi. Dá Fala, licença, Kelly. professor. Antes de você mudar de assunto, teve uma coisa que eu não entendi no material, que é aquela coisa do subespaço ter que passar pela origem. Eu tentei Das fazer. retas. É o exemplo 6. Tá, deixa eu Eu abrir aqui. tentei fazer, eu não entendi a parte de passar pela origem. Seria tipo dar zero, assim, o x ser zero? É o exemplo 6, você está me dizendo, né? Isso. Tá, o exemplo 6. Beleza, vamos fazer isso, Keren. É só. Eu ia falar uma outra coisa que depois eu falo. Bom, exemplo 6. Então, assim, ó, seja V igual a R2. Vamos ver se. Eu falar o seguinte: que se você viu o material, tem coisas que eu deixo para vocês provarem. Eu falo, tenta provar isso. Tem várias coisas aí no material que eu deixei para vocês provarem. Então, exemplo 6, Keren, assim, ó. V é igual a R2. O que eu quero dizer com isso aqui? O espaço vetorial é o R2. O R2 são todas as duplas, XY. É o plano cartesiano. O plano cartesiano XY. Se você, por exemplo, quando tem o plano cartesiano, né, XY, se você pega um ponto, sei lá, de coordenadas, vamos pegar aqui 2 e 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, o ponto 2 no x, 5 no y, ele pertence a R2. Então, o R2, o que é o R2, né? O que seria o R2? O R2 é formado por todos os pares XY, tais que o x e o y são números reais. Então, todos os pares ordenados, 2 e 5, menos 2 e 5, que daí menos 2 e 5 vai estar aqui, né? Menos 2 e 5. Então, aqui é o menos 2 e 5. Todos os pares ordenados, o que são todos os pares ordenados? É o conjunto formado por todos os parzinhos XY, onde x e o y pode ser qualquer número real. Isso é o R2. Isso é o plano cartesiano que vocês trabalham x e y. Né? Todos os pontos, na verdade, do plano cartesiano formam o que a gente chama de R2. O R2 é um espaço vetorial. O R2 é um espaço vetorial. Isso com as operações usuais. Então, vetorial. O que seria, por exemplo, somar o parzinho 1, 2 com o parzinho menos 1 e 5? A soma usual. Pega o 1 aqui, soma com o menos 1, dá 0. Pega o 2, soma com o 5, dá 7. É assim que a gente define a soma, certo? A gente soma as coordenadas correspondentes aqui. E o que seria pegar um parzinho 1, 2, por exemplo, e multiplicar por 5? Só multiplicar as coordenadas, então vira 5 e 10.
Então, repare que para qualquer par ordenado, ou para quaisquer dois pares ordenados, eu sei somar. Então, a gente sabe como fazer soma com esse conjunto. E a gente sabe pegar um elemento desse R2 e multiplicar por qualquer número real. Se fosse multiplicar por menos 5, daria menos aqui. Se fosse multiplicar por π, aqui ia dar 1π e aqui ia dar 2π. Ou seja, eu sei multiplicar qualquer elemento do R2 por qualquer número real. Então, a gente, nesse conjunto, sabe somar elementos dele e sabe pegar um elemento e multiplicar por qualquer número real. Então, as operações estão definidas. Se você for verificar, você vai ver que existem, na verdade, que são válidas as 8 propriedades. Vou fazer alguns exemplos. Por exemplo, uma propriedade é comutativa, é mostrar que AB mais CD é igual ao par CD mais AB. Isso aqui é uma propriedade que tem que ser válida. Quando você soma, o que dá aqui? Dá A mais C e aqui B mais D. Se você soma aqui, dá C mais A e D mais B. Acontece que como A, B, C e D são números reais, a soma A mais C é igualzinha à soma C mais A. E a soma B mais D é igualzinha à soma D mais B. Ou seja, vale a comutativa para a soma. Então, essa é uma propriedade. Tem que mostrar que vale associativa, que tem elemento neutro. Quem que é o elemento neutro do R2? É o 0, 0. Porque 0, 0 somado com qualquer par ordenado vai dar o próprio par ordenado. Então, existe um elemento neutro, que é uma das propriedades. Então, o 0, 0 é o elemento neutro do espaço vetorial, que é uma das propriedades. Uma das 8 tem que existir um cara que seja neutro na soma, que ele faça o papel assim, ele não atrapalha a soma. Nesse caso, quem não atrapalha a soma de pares ordenados é o 0, 0. Então, existe o elemento neutro. Enfim, as 8 propriedades são válidas para o R2. Aí, o que eu falo? Eu falo assim, olha, você tem W, que é um conjunto formado por parzinho dessa forma aqui, x ao quadrado, onde x pode ser qualquer número real. E aí eu falo assim, ó, isso não é um subespaço vetorial de V. Por que não é um subespaço vetorial de V? Kelly, fala para mim um elemento do conjunto W. Um vetor que esteja em W. Ó, W, para estar em W, tem que ser desse formato, tá? Fala um parzinho de números que você sabe que está no conjunto W. Isso aqui é o genérico, né? A generalização do conjunto W. W tem vários pares. Pode falar. 3 e 6. Não, quase. Se aqui o x for 3, x pode ser qualquer real. Beleza, 3. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Tá, então 3 e 9 eu concordo com você que é um elemento do W, tá? Você tá entendendo até aqui? Uhum. Você concorda que 3 e 9 também é um conjunto do R2? Sim. Agora, olha só o que acontece. O R2 tem todos os pares ordenados. W vai ter pares ordenados. Por exemplo, esse pertence a W. Mas W tem todos os pares ordenados? Por exemplo, o 3 e 6 que você falou está no W? Não. Então, você concorda que o W é um subconjunto do R2? Porque ele tem pares ordenados, assim como o R2, só que o R2 tem todos os pares ordenados. O W só tem alguns. Por exemplo, o 3 e 9 está lá no W, obviamente também está no R2. Já o 3 e 6 está no R2, porque R2 tem todos, mas não está no W. Então, W é um subconjunto do R2. Você concorda com isso? Sim, mas ele não é um subespaço, então? Não, mas por que não é? Calma lá. Mas não é só porque ele não tem todos, isso não tem nada a ver. Então, 3 e 9 está no W, certo? Me fala outro parzinho que esteja no W. 5 e 25. Beleza, 5 e 25 também está no W. Então, olha só, 3 e 9 pertence a W, 5 e 25 também pertence a W. Quando eu somo esses dois elementos de W, o resultado tem que continuar aqui dentro de W. É isso que eu falo que é ser fechado para soma. Quando a gente vai provar que é um subespaço, eu falei que a gente só prova duas coisas. Que ele é fechado para soma e fechado para multiplicação por escalar. Então, vamos ver. Então, peguei dois elementos de W, eu vou somar, aí vai dar o quê? 3 mais 5 vai dar 8, 9 mais 25 deve dar 34. 8 e 34, esse par pertence a W? Não. Então, significa que W não é fechado para soma, porque imagina que você tem aqui o R2, e aqui uma parte do R2 é o conjunto W.
Aí você pegou dois elementos de W aleatoriamente, somou e o resultado não ficou aqui dentro, ficou aqui fora. É isso que é não ser fechado para soma. Se ele fosse um subespaço vetorial, sempre que eu pegasse dois elementos dentro do W e juntasse, somasse, o resultado tinha que dar um parzinho daqui de dentro. Não podia dar um parzinho que estivesse fora do W, como foi o caso. Por isso que W não é um subespaço vetorial do R2. Entendi agora. Calma, mas isso é uma parte. Então, esse conjunto W, embora seja um subconjunto do R2, ele não é um subespaço vetorial. Por quê? Porque ele não é fechado para soma. Para ser subespaço, é só provar que ele é fechado para soma. O que é fechar para soma? É você pegar dois elementos quaisquer, somar e o resultado continuar dentro do W. E seria você pegar um elemento qualquer, por exemplo, 3 e 9, multiplicar por qualquer número, sei lá, vou multiplicar por 2, e o resultado tem que permanecer lá dentro. Então, aqui vai dar 6, e 2 vezes 9, 18. Só que 6 e 18 não tá, porque se aqui for 6, aqui tinha que ser 36. Então, repara que esse conjunto W, ele não é fechado para soma e também não é fechado para multiplicação, porque quando eu pego um elemento do W, multiplico por qualquer número, nem sempre o resultado vai dar lá dentro do W. Não precisa não funcionar as duas, basta uma. Às vezes isso dá certo e isso não. Isso já garante que não é subespaço. E às vezes acontece o contrário. E às vezes acontece como esse, que dá tudo errado. Ele não é fechado para soma nem para multiplicação. Então, de jeito nenhum, ele é subespaço vetorial de R2. Até aqui você entendeu? Sim. Tá, essa é uma parte do exemplo 6. A parte que você não entendeu, que você me falou, então essa é a primeira parte, eu até explico lá. Aí eu falo, assim, W não satisfaz a condição de ser fechado para a soma de vetores, isso está escrito lá no texto, no exemplo 6. Agora, uma coisa é o seguinte, eu podia falar assim, ó, vou inventar um outro W, vou chamar de W1, o seguinte subconjunto, tá? É formado por pares assim, ó, x e 2, onde o x pertence aos reais. Então, o que seria um elemento do W1? Me fala um elemento que está no W1, um vetor do W1. Ah, eu achei que eu tava com o microfone ligado e tava falando. Eu não estava ouvindo nada. Fala aí, Ken. 7. 7 e o quê? Ó, o conjunto W1 é formado por pares. De que forma? X e 2, onde o x é qualquer número real. Então tem que ser 7 E 2. e 2. Tá. Aí, isso é um elemento do W1. Aí eu vou somar com outro elemento do W1. Fala um outro elemento. 5. 5 e 2. Tem que falar 5 e 2. Não adianta só falar 5. Ó. W1 é formado por par, não é formado por um número. Só que eu fixei aqui e repara o seguinte. Todos os V7, 2, 5 e 2 estão no W1, eles também estão no R2. Então, o W1 também é um subconjunto do R2. Só que quando eu vou somar isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 7 mais 5, vai dar 12 e 4. 12 e 4 não está no W1. Por quê? Aqui tinha que ser 2 para estar no W1. Então, ele não é fechado para soma. Só que daí, aqui tem uma coisa mais importante ainda. Depois, se vocês assistirem o vídeo, né, que às vezes vocês vão esquecendo o que eu falo, vocês vão ver que em um momento eu falei assim, olha, o R2, ele é um espaço vetorial, porque uma das coisas que ele obedece é ter o elemento neutro, que é o 0, 0. O 0, 0, quando soma com qualquer par ordenado, dá o próprio par ordenado, né? Ele funciona como elemento neutro. E um espaço vetorial sempre tem que ter alguém que faça o papel do elemento neutro. É como se fosse o zero dos números para a gente. Somar com zero não muda nada. Somar com o par 0, 0 para os pares ordenados não muda nada. Então, para existir um espaço vetorial, uma das 8 propriedades de espaço é ter um cara que faça o papel do zero dos números nossos, que a gente chama de elemento neutro da soma. O que acontece? Eu disse que a gente prova que subespaço porque é mais fácil, porque só prova que se ele é fechado para soma e para multiplicação, são só duas coisas. Só que quando você tiver um conjunto ou um subconjunto de um espaço que você quer ver se ele é espaço vetorial, a primeira coisa que você pode ver muito fácil é se esse subconjunto possui o elemento neutro. Por quê? Porque se ele não tiver o elemento neutro do espaço que o contém, ele não vai ser espaço vetorial e muito menos subespaço. Então, por exemplo, como ele é um subconjunto do R2,
o W1 tinha que ter necessariamente o 00. Só que repara que o 00 não obedece à propriedade dos vetores de W1. Então, o parzinho 00 não pertence a W1. Meu, só isso já era suficiente para eu dizer que ele não é subespaço. É isso que isso tem a ver com aquilo que você me perguntou da reta passar pela origem. Porque lá eu faço a interpretação geométrica disso. Se você tem esse parzinho x2, isso significa que o y igual a 2 é uma reta. Se você fosse desenhar isso, o que é o parzinho x2? É isso aqui, ó. Isso aqui é x, aqui é y. Isso aqui significa essa reta horizontal. Isso não é uma reta que passa na origem. Tem que passar na origem, porque se for um subconjunto do R2, as retas que passam na origem, elas vão ter o 00. Então, por exemplo, esse subconjunto formado pelos pares x2, meu, se você pegar todos os pontos que tem, aqui é qualquer número, e depois 2, você vai pegar todos os pontos dessa reta aqui, ó. Todos esses pontos é alguma coisa em x e alguma coisa e o y2, todos. Então forma essa reta. Essa reta não passa pela origem. E aí então esse subconjunto, esse W1, que é essa reta que não passa pela origem, não é subespaço vetorial. Por quê? Porque se ele não passa pela origem, ele não tem o elemento neutro do R2, que é o 00. Isso já é suficiente. Ó, isso é suficiente, mas não é a única condição, porque se a gente pegar o que a gente tinha antes, que era x e x ao quadrado, que eu fiz agora há pouco, no exemplo aí que você me pediu, o 00 estava. O 00 pertence a W. O parzinho, se você põe 0 aqui, fica 0 ao quadrado, que é 0, pertence a W. Mas isso não garante que W é subespaço, porque a gente viu que não é subespaço. Ele não é fechado nem para soma, nem para multiplicação. Então, nos subespaços do R2, vamos dizer, o 00 pertencer ao subespaço, como é o caso, é uma condição necessária, mas não é suficiente. Por exemplo, aqui o 00 está nesse conjunto W, era necessário que estivesse para ele ser subespaço, mas isso não garante, isso não é suficiente. Eu tenho que ir lá ver se ele é fechado para soma, ele não é. Então, embora ele tenha esse conjunto W, tenha o 00, ele não é um subespaço vetorial, porque ele não é fechado para soma. Então, ter o 00 é uma condição necessária. Por exemplo, aqui não tem, era necessário que tivesse, então já não é. Agora, ter, como é uma condição necessária, ok, mas não é uma condição suficiente. Então, eu tenho que provar se ele é ou não, e no caso ele não é. Então, a origem, né, no caso, passar a reta passar pela origem, para subespaços do R2, é uma condição necessária, porém não é suficiente. Se é necessário, quando não tiver, já sei que não é subespaço, eu não preciso nem ver se é fechado para soma, para multiplicação. É isso que acho que talvez você não tenha entendido lá que eu escrevi das retas passando pela origem. Entendeu mais ou menos? Entendi. O que eu não tinha entendido é que eu pensei que, como estava em sequência, o exemplo 6 não passasse pela origem, mas eu pensei, 00. É, 00 está na Como origem. estava em sequência, eu achei que era o exemplo 6 que não passava pela origem. Não, o 00, ele tem o 00, o x e x quadrado, ele tem o 00, que é a origem. Só que isso não garante que ele é subespaço. Como eu disse, é uma condição necessária, mas não é suficiente. Isso é só em R2 ou em R3 também? R3 também, porque quem que seria o elemento neutro do R3? O 0, 0, 0. Seria terna. Em vez de ter duas coordenadas, tem três. E aí, se eu estiver verificando se um subconjunto do R3 é um subespaço vetorial dele, lembra, subespaço vetorial, no fundo, é um espaço vetorial também. E se é um espaço vetorial, tem que ter o elemento neutro. Então, se eu tenho um conjunto e eu quero mostrar que ele é um subespaço do R3, a primeira coisa que eu posso olhar é ver a origem está lá nesse subconjunto? Se tiver, ok, eu vou lá ver se ele é fechado para soma e para multiplicação. Se não tiver, ok, já não é, nem vou perder tempo. Fala assim, não é subespaço vetorial porque o 000, se fosse da R3, não pertence ao subespaço, ao subconjunto. Subespaço não, ao subconjunto que eu estou tentando ver se é subespaço, né? Então tem que ter o elemento neutro do espaço que o contém, sempre. Não ter já mata, já não é subespaço. Ter não garante nada. Mas como é uma coisa muito simples de ver, você vai falar, mas eu vou ter que ver, daí se eu ver que tá lá não adiantou nada. Mas demora 1 segundo para eu ver se a origem tá aqui ou não.
Então, eu não perco tempo. E se não tiver, já mato tudo falando que não é subespaço. Se tiver, não aconteceu nada, não adiantou nada. Beleza, é um passo importante, mas não é o único passo. Então, aí eu vou verificar se ele é fechado para soma e multiplicação. Mais alguma dúvida em relação a isso? Ou aos exemplos ali? Não. Tá. Obrigada. Então, imagina. Então, voltando, né? Então, isso aqui era a ideia de subespaço. A Keren falou do exemplo. Que bom aí que você olhou, Keren. Tá vendo o material aí. A outra coisa que eu ia falar é de combinação linear, né? O que é uma combinação linear? Vou dar exemplos de vetores. A gente usa mais os vetores do R2 e do R3, que para vocês é um pouco mais fácil de visualizar, assim, de pensar. Mas tudo que eu estou falando pode ser para conjunto, por exemplo, de polinômios, pode ser para conjunto de matrizes. Na lista eu coloco uns conjuntos de matrizes para vocês saírem um pouco, porque senão a gente só fica no R2 e no R3. É um pouco mais fácil, óbvio. Pode ser R4, também é mais fácil. Tudo que a gente faz no R2 estende-se para o R3, R4, R5, Rn, como a gente fala. Só que isso não é restrito a esses conjuntos, né? De pares, ternas, ênuplas. A gente pode ter, como eu disse, conjunto de matrizes, conjunto de polinômios, conjunto de derivadas, de funções que têm derivadas. Enfim, é um negócio bem mais abrangente, tá? Mas vou fazer com vetores do R2 para ver se fica mais fácil. Então, vamos supor que eu tivesse um vetor V1 do R2, assim, 1 e 2, e o vetor V2, sei lá, vai ser menos 5 e 3. O que acontece? Vamos supor que por um motivo eu quero multiplicar o vetor V1, eu vou multiplicar ele por 3. E eu vou pegar o vetor V2 e multiplicar por 5. E vou combinar o triplo do V1 com o quíntuplo do V2, que é combinar, quer dizer, eu vou somar essas coisas. Então, o triplo do V1, né, seria 3 e 6, e eu vou somar com o quíntuplo do V2, que seria menos 25, né, 5 vezes menos 5 e 5 vezes 3. Dá 15. E aí o resultado dessa combinação aqui de V1 e V2, 25 negativo com 3 dá menos 22, 6 com 15 dá 21. Então, esse vetor menos 22 e 21, vou chamar esse vetor de W, por exemplo. O que eu posso dizer? Eu posso dizer, então, que W é o triplo do V1 somado com o quíntuplo do V2. Ou seja, o W é uma combinação de V1 e V2. Por que a gente fala que é uma combinação linear? Por combinação linear, para você fazer uma combinação linear de vetores para resultar um novo vetor, você só pode pegar os vetores e multiplicar por números, cada um por um número, e juntar. Você não pode, por exemplo, falar assim, vou pegar o 3 vezes o V1 ao quadrado, mais 5 vezes a raiz quadrada. Não pode fazer potência, não pode fazer raiz. Vou fazer 5 vezes o log do vetor V2. Nem sei como faz isso, mas vamos supor que pudesse. Você não pode inventar, você só pode pegar os vetores, no caso V1 e V2, cada um você pode multiplicar pelo número que você quiser e juntar. E isso resulta num novo vetor. Como eu fiz aqui, resultou no W. Então, o W a gente fala que é uma combinação do V1 e V2. Linear, porque a gente só pegou o vetor e multiplicou eles por números, cada um por um número, e juntou. O número pode ser negativo, inclusive. Eu posso multiplicar aqui por menos 3, não tem problema. O que eu não posso porque o linear vem justamente de eu não poder fazer potência, tipo, elevar ao quadrado, elevar ao cubo, elevar a quinta, tirar a raiz, fazer exponencial, fazer log, eu não posso fazer nada disso. Se eu faço uma dessas coisas, a combinação, eu posso até fazer uma combinação, mas não vai ser uma combinação linear. Então, a gente define combinação linear como a combinação de vetores, né? Quando a gente pega vetores, multiplicando esses vetores por escalar, soma, isso podia ter mais, podia ter um V3 aqui, que fosse, sei lá, 0 e 5, e eu podia pegar esse 0 e 5 e multiplicar por 7, e aí vai dar um novo vetor. Aí eu fiz um novo vetor que é a combinação do V1, V2 e V3. Então, isso é o que a gente chama de combinação linear. Também está definido lá no material combinação linear de vetores. Então, dados, sei lá, n vetores, aí eu tenho que ter n escalares, n números, porque cada número vai multiplicar um vetor. Aí eu somo tudo isso, isso resulta um vetor que é chamado de combinação linear desses n vetores. Essa é a definição bem simples de combinação linear. Então, combinação linear, um vetor é combinação linear de outros,
se a gente pegar esses outros, multiplicando cada um por um escalar, juntar tudo e conseguir chegar nesse vetor que eu estou dizendo que é combinação linear. Isso é uma definição. A outra definição é o que são vetores LI e o que são vetores LD. LI significa linearmente dependente, LD significa linearmente dependente, e LI significa linearmente independente. Então, vamos supor, no meu exemplo lá, vamos pegar aqui o V1, 1 e 2, que eu tinha colocado, e o V2, eu nem lembro o que eu tinha posto, acho que era, sei lá, menos 5 e 3. Esses dois vetores, V1 e V2, será que eles são LD ou será que eles são LI? Como que eu faço isso? O que a gente faz? A gente faz uma combinação linear desses dois vetores. Então, o que é uma combinação linear? É multiplicar esse por um número e esse por outro. Como eu não sei, eu vou escrever assim, ó, alfa vezes V1, o alfa é um número, mais um beta vezes V2, e a gente sempre iguala ao vetor nulo. No caso, eu estou trabalhando com vetores do R2, então eu igualo sempre ao vetor nulo. Então, eu escrevo uma combinação linear de V1 e V2 e igualo sempre ao vetor nulo. O que é alfa V1? Então, vai ser alfa vezes 1 e 2, mais beta vezes o V2, que é menos 5 e 3. E isso igual ao vetor nulo. Então, para eu verificar se um conjunto... Eu coloquei 2, mas podia ter 10. Para eu verificar se um conjunto de vetores é LI ou LD, eu escrevo uma combinação linear deles. Então, o V1 vezes um número, mais o V2 vezes um número, que eu estou chamando de alfa e beta. Se tivesse um V3 vezes um número, que a gente não põe um número, a gente põe alfa, beta, gama, delta, o que você quiser. Faz a combinação linear desses vetores, o V1 e o V2, e iguala isso ao vetor nulo. Substituindo o valor de V1 e V2, vai ficar assim. Se eu continuar, o que eu vou ter? Eu vou ter... Vou fazer mais um passo aqui antes. O que eu teria aqui? Ó? Como que faz a multiplicação? Aqui vai ficar 1 vezes alfa e aqui vai ficar 2 vezes alfa. Aqui vai ficar menos 5 beta e aqui vai ficar 3 beta. E sempre igualando ao vetor nulo. Se a gente soma, aqui vai ficar a primeira coordenada, vai ficar alfa menos 5 beta. Então, alfa menos 5 beta, que teria que ser igual à primeira coordenada daquele vetor, que é 0. E aqui vai dar 2 alfa mais 3 beta, certo? Essa coordenada mais essa teria que ser igual a essa, que é 0. Ou seja, sempre que eu tiver um conjunto de vetores e eu escrever uma combinação linear desses vetores, igualar o vetor nulo, na hora que eu destrinchar, eu vou sempre cair num sistema linear homogêneo. Lembra que quando é tudo igual a 0, o sistema é homogêneo. Aí eu resolvo o sistema, lembrando que sistema homogêneo só tem duas opções, ou ele é possível e determinado, ou ele é possível e indeterminado. Se ele for possível e determinado, ele só tem a solução trivial, que é todo mundo zero. Se ele for possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. Então, sempre isso vai me gerar um sistema linear homogêneo, que só pode ser SPD, e se for SPD, eu vou dizer que os vetores são LI, ou esse sistema vai ser sistema possível e indeterminado, e se ele for assim, a gente fala que os vetores são LD. Esse sistema em particular, se eu fosse resolver, eu ia multiplicar por menos 2 a primeira equação para cortar os alfas, que era mais fácil. E aí, multiplicando por menos 2, ia dar 10 beta mais 3, ia dar 13 beta igual a 0. Eu ia chegar à conclusão que o beta é 0, né, resolvendo esse sistema. É o único jeito. E aí, quando eu substituísse o beta 0 aqui para resolver e achar o alfa, eu ia achar que o alfa é 0. Ou seja, eu só ia achar essa solução. Então, esse é um sistema possível e determinado. Só tem a solução trivial, que é o alfa e o beta serem 0. Se ele é um sistema possível e determinado, esses vetores são chamados de linearmente independentes. Então, como que você faz para verificar se um conjunto de vetores é LI ou LD? Escreve uma combinação linear dos vetores igual ao vetor nulo. Substitui os valores dos vetores, vai desenvolvendo. Isso sempre vai gerar um sistema homogêneo. Você resolve o seu sistema homogêneo. Você nem precisa achar a solução, só precisa saber que tipo de sistema ele é. Se eu resolvesse, como esse é muito simples, eu resolvi e cheguei à conclusão que as variáveis têm que ser 0. Ou seja, ele é um SPD, só tem essa solução. Se ele é SPD, ele é linearmente independente. Se eu percebesse que era um sistema com infinitas soluções, eu não preciso achar as infinitas. Eu já descobri, vi que o sistema é possível e indeterminado. Ok, os vetores são LD,
que é linearmente dependentes. Nunca você vai ter um sistema impossível. Isso vai lá para os sistemas, que foi a matéria da outra prova. Sistema homogêneo nunca é impossível. Ou ele é possível e determinado, só com uma solução, como foi nosso caso, ou ele é possível e indeterminado, com infinitas soluções. Se isso acontecer, eu chamo os vetores de LD. Se só tiver uma solução, eu chamo os vetores de LI. Pessoal, era isso que vocês tinham que ter estudado aí, lido lá no material, né? Que aí eu pus, acho que até 1.4, acho que até, deixa eu ver aqui, eu coloquei lá, né? Que era para estudar até a seção 1.4, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se eu escrevi isso. Foi. Foi, não foi? Porque na seção 1.5 já começo a falar de base. Aí base eu vou deixar para a semana que vem, senão fica muita coisa nova, assim, muita, ainda mais remoto, né? Fica muita coisa abstrata. Então eu queria que vocês tivessem ou entendessem nessa semana o espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? De novo, é um conjunto munido de duas operações, uma é soma, outra é multiplicação por número, que obedece 8 propriedades. Se esse conjunto com essas 8 propriedades, se as 8 propriedades forem obedecidas, eu chamo esse conjunto de espaço vetorial. Subespaço vetorial seria um subconjunto do espaço que também obedece às 8. Mas, para verificar que um subconjunto é um subespaço, em vez de ficar provando as 8 de novo, é muito mais fácil provar só duas, que ele é fechado para soma e fechado para multiplicação. Se isso ocorre, esse subconjunto do espaço passa a ser chamado de subespaço vetorial. Óbvio que ele por si só é um espaço vetorial também. A outra definição era de combinação linear, o que é fazer uma combinação linear de vários vetores, e a outra é o que são vetores LD e o que são vetores LI. Tudo isso, de novo, eu defini para vocês lá no materialzinho que eu publiquei lá, escrevi e publiquei para vocês no Moodle. O que a gente teria que fazer agora? O certo é a gente entender toda essa teoria com os exercícios, ou com os exemplos. Eu sempre coloquei lá no material, tomei o cuidado de pôr, né, como a Karen viu, coloco o exemplo, coloco uma teoria e dava um exemplo. Ó, isso é um espaço, isso é um espaço, isso é um subespaço. Os vetores LI e LD, acho que eu coloquei exemplo também. Mas depois você só vai entender se você tentar fazer os exercícios, obviamente. A gente pode fazer um de cada aí para vocês verem como que funciona. Antes disso, alguém quer perguntar alguma coisa? Vou escrever com a caneta preta agora. Quer perguntar? Manu? Yasmin? Não, até agora tá tranquilo. A dúvida que eu tinha já solucionou. Tá. Aproveita, gente. Ó, vocês não falam nada, depois eu vou falar, quem cala consente, hein? Aí não vai falar, a gente não tá entendendo. Pergunta, pode perguntar, não precisa ter vergonha. Não tô nem vendo vocês estão me vendo. Ó, eu vou abrir aqui, fazer um negócio. Eu vou falar os exercícios, tá no próprio material, tem os exercícios. O exercício 1 dava para fazer, ou dá para fazer. O 2 também. O 3. O 4. O 5. O 6. Aí o 7 já não. O 7 já fala em subespaço gerado, que eu vou deixar para a semana que vem. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 daria para fazer. O 7 e o 8 não. E aí o 9 e o 10 só. O resto não. Então dá para fazer do 1 até o 6, com isso que eu falei, né? Com o que eu tinha pedido para vocês estudarem. Dá para fazer do 1 até o 6. E além disso, dá para fazer o 9 e o 10. Pessoal, para fazer o 9 e o 10, que é só ver se é LI ou se os vetores são LD, vocês podem também, se vocês forem assim espertos, vocês leiam lá o material. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, exercício 9, o item A. É classificar em LI ou LD, tá? O exercício 9, item A. É classificar em LI ou LD. O item A só tem assim, ó, um conjuntinho, é um par, então são vetores do R3, né? Então esse conjunto aqui eu quero saber se é LI ou LD. Se você ler o material, eu coloquei lá algumas propriedades do LI ou LD, e uma propriedade fala o seguinte, ó, se você tiver um vetor somente, como eu tenho aqui, ó, 1, 3 é um vetor do R2, né? Só tem 1 e 3, é um vetor. Quando você tem um vetor só, não interessa se é do R2, se é do R3, se é de conjunto de matrizes, se só tem uma matriz, ou se você só tem um vetor do R2, ou se você só tem um vetor do R3,
ou se você só tem um polinômio, ou seja, se o teu conjunto só tem um vetor, e esse vetor não é o nulo, esse aqui não é o vetor nulo do R2. Então, se você só tem um vetor e ele não é o nulo, sempre esse conjunto será LI, sempre. É fácil de ver. Para ver se é LI ou LD, eu falei, escreva uma combinação linear dos vetores. Só tem esse, então eu escrevo uma combinação. Alfa vezes 1, 3, pronto, escrevi a combinação. E eu falei, iguala sempre ao vetor nulo. O que vai dar isso aqui? Vai dar alfa, 3 alfa, igual a 0, 0. Qual a conclusão que eu tiro? Eu tiro a conclusão que o alfa é 0. Ou seja, mas isso não gerou sistema. Gerou sim, era só você fazer um sistema assim, ó, o alfa tem que ser 0, e embaixo o 3 alfa tem que ser 0. Conclusão, o alfa é 0. Isso aqui não é um sistema possível indeterminado. A única solução para isso é o alfa ser 0. Então, isso é um sistema possível e determinado. Ou seja, isso é um conjunto LI. Eu não preciso fazer tudo isso. Se você for lá nas propriedades que eu coloquei, lá eu falo, olha, se você só tem um vetor, como eu tenho só um vetor do R2, e esse vetor não é o vetor nulo, sempre será LI. Sempre será LI. Mas, se você não leu, aí você vai fazer isso que eu fiz aqui, pronto, verifica que esse único vetor é LI. Caso esse vetor eu falar, verifique se é LI ou LD, aí eu colocasse esse. Eu falei, olha, a propriedade fala, se você só tiver um vetor, desde que ele não seja o vetor nulo, é LI. Como é o vetor nulo, conclusão, isso aqui é LD. Como que prova que é LD? Também fácil. O que tinha que fazer? Tinha que escrever uma combinação linear e igualar ao vetor nulo. Aí quando eu multiplico alfa vezes 0 dá 0, alfa vezes 0 dá 0, isso significa isso. Ué, então o alfa podia ser qualquer número. Se o alfa fosse 5, dava certo. Se o alfa fosse 7, dava certo. Ou seja, o alfa aqui pode ser qualquer número. Então isso é um sistema, geraria um sistema possível e indeterminado, porque o alfa tem infinitas soluções. O alfa pode ser o número que você quiser. Conclusão, LD. Mas não precisava fazer tudo isso. Isso aqui, na verdade, seria a demonstração do porquê que um único vetor sendo nulo sempre será LD. Porque sempre você vai pegar aqui e multiplicar pelo vetor nulo. Isso aqui pode ser qualquer valor, não precisa ser zero. Esse alfa não precisa ser zero. Não é a única solução, o alfa ser zero, para isso ser verdade. O alfa pode ser qualquer número. Então tem infinitos valores, infinitas soluções. Por isso que é LD, possível e indeterminado. Isso eu estou falando para você fazer o 9 e o 10, né? Que é só falar se os vetores são LI ou se os vetores são LD. Eu fiz o 9 item A, só tinha um vetor, não era nulo, já sabia que era LI. Mas, por exemplo, se eu for fazer o C, o 9C, tem o vetor 2 e menos 1, então o conjunto é assim, ó, é o vetor 2 e menos 1, vírgula, 3 e 5. E eu quero que você verifique se isso é LI ou LD. Você faz alfa vezes 2 e menos 1, mais beta vezes 3 e 5, igual ao vetor nulo. O que vai dar aqui? Ó? Vai dar 2 alfa, que é a primeira coordenada, mais 3 beta, igual a 0. Vai dar esse sistema. Aqui vai dar menos alfa, mais 5 beta, né? Seria a segunda coordenada, igual a 0. Sistema linear homogêneo. Vamos ver qual é a solução? Como que resolve isso? Um jeito seria multiplicar aqui por 2. Se eu multiplicar por 2, ó, corta, né? Se eu multiplicar aqui por 2, corta. Se eu multiplicar aqui por 2, aqui vira 10, vira 13 beta igual a 0. Conclusão, o beta tem que ser 0. Substitui aqui e descobre que o alfa tem que ser 0. Então, sistema possível e determinado. Logo, os vetores são LI. Esses dois vetores são linearmente independentes. E assim você faz, independente de ser vetor do R2, do R3, raciocínio é o mesmo. Então, isso é o exercício 9 e o exercício 10. Dúvidas? Manu, está quietinha aí, hein? Pode escrever ali, fala assim, não, estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada. Yasmin, quem mais? As dúvidas vão surgir quando for fazer os exercícios. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. É verdade, Yasmin. Por isso que tem a lista. Se vocês não tentarem fazer, vocês vão achar que não tem dúvida. E aí tem dúvida, né?
É o que você falou, a hora que você vai pegar para fazer, aí fala, mas o que eu faço agora, né? Vou dar mais, deixa eu ver aqui os... Então, eu falei que dá para vocês fazerem, ó, do 1 até o 6, aí pular o 7 e o 8 da listinha e fazer o exercício 9 e 10, que 9 e 10 é esses que eu estava explicando aqui agora. Aí, do 1 ao 6, por exemplo, deixa eu ver um aqui. Fazer um com matrizes, que eu não fiz nenhum, que é o exercício 2. Vou fazer o 2, item D de dado. Não, vou fazer o E. Então, vou fazer o exercício 2E da minha lista aí. Lembrando que a lista não está separada, a lista está no final da teoria. Então, vou fazer o exercício 2 da minha lista, o item E. O item E é assim, ó. O conjunto V é formado por matrizes. Então, que matrizes que tem? Matrizes do tipo A, B, C e D, ou seja, matrizes 2 por 2. Só que tem uma condição. A condição é que o A seja igual ao D e que o B seja igual ao C. É isso? Isso. E eu quero saber, o enunciado do exercício é o seguinte: mostre que os seguintes subconjuntos abaixo são subespaços de M22. O M22, o que é o M22? Isso aqui é o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Ou seja, a gente sabe que se eu pegar um conjunto e colocar todas as matrizes 2 por 2, com as operações usuais, que seria somar duas matrizes, como que soma elemento a elemento e multiplicar a matriz por um número, se eu pegar o conjunto de todas as matrizes 2 por 2, que a gente vai chamar de M22, conjunto das matrizes 2 por 2, esse conjunto, com as operações de soma de matrizes e multiplicação por número, obedece aquelas 8 propriedades. Você pode verificar se você quiser. Aquelas 8 lá do começo. Associativa, elemento neutro, comutativa, oposto, associativa do produto, de números, distributiva e multiplicação por 1. Ela obedece às 8 propriedades. Então, é um espaço vetorial. Só que aí, no item E, eu quero saber se esse subconjunto das matrizes 2 por 2 é um subespaço. Repara o seguinte, V é um conjunto formado por matrizes 2 por 2. Ok, então significa que se é uma matriz 2 por 2 e o M22 tem todas as matrizes que estão em V estão em M22, óbvio. Só que para estar no conjunto V, não são todas as matrizes 2 por 2, são matrizes 2 por 2 onde o A é igual a D, ou seja, esses dois elementos têm que ser iguais, e além disso, B é igual a C. Esses dois têm que ser iguais. Então, uma pergunta. Essa matriz aqui, 1, 2, 3 e 4, ela pertence a V? V é esse conjunto aqui. É uma pergunta. Sim ou não? Quem consegue responder? Não, porque o A não é igual ao D e o C não é igual ao B. Perfeito. Só que você concorda que 1, 2, 3, 4 pertence ao M22, porque é uma matriz 2 por 2. M22 são todas. Perfeito o que você me falou. Então, não pertence a V. Então, a gente percebe que V não tem todas as matrizes 2 por 2. Mas tem algumas. Por exemplo, se aqui fosse 3 e aqui fosse 4, essa matriz também está no M22. Só que ela também está no V? Sim. Sim, então ela pertence a V. Então vocês conseguem visualizar que assim, eu tenho um conjunto que tem todas as matrizes 2 por 2. E eu tenho uma parte que são essas matrizes onde aqui é igual e aqui é igual, que está dentro do conjunto das matrizes, mas eu separei essas que esses elementos são iguais e esses são iguais. Coloquei num conjuntinho que eu chamei de V. Eu sei que esse M22 é um espaço vetorial. E eu sei que esse V está dentro desse espaço, né? É um subconjunto desse espaço. A questão é, esse V é um subespaço? Ou seja, esse V, por si só, se eu olhasse só para ele é um espaço vetorial? Se você responder que ele é um subespaço vetorial, é isso que você está respondendo. Você está respondendo que isso é um espaço vetorial, se eu olhasse só para ele. Mas como é muito chato ficar provando 8 propriedades, como eu vi que ele está dentro desse, eu só vou tentar provar que ele é um subespaço vetorial, e óbvio, sendo subespaço, ele é espaço. Então é isso.
Então, o que a gente faz? Primeira coisa, bom, quem que seria o elemento neutro das matrizes 2×2? Qual seria a matriz que não atrapalha em nada a soma de matrizes? Quem que estaria tá aqui dentro? Essa matriz não seria a matriz 2×2 que não afeta em nada a soma de matrizes? Não é ela que é o elemento neutro? Então, primeira coisa, se o V for subespaço vetorial, ele tem que ter essa matriz. Se ele não tiver essa matriz, já não é espaço vetorial e muito menos subespaço. 0, 0, 0, 0. Essa matriz pertence a V? Ela obedece o fato de esse ser igual a esse e de esse ser igual a esse? Sim. Sim. Tá, então beleza. Então, isso é um passo bom, mas não é o único. Lembra que eu falei que verificar se o elemento neutro está lá não garante, mas é um passo tão rápido que a gente faz, porque se ele não tiver, eu já sei que não é subespaço. Mas aí você fala, eu fiz à toa. Não, não fiz à toa. Eu fiz, se ele não tivesse, se o 0000 não tivesse lá, eu já ia falar que não é subespaço. Ah, mas ele está. Tá, então beleza, então isso não garante nada, porque era uma condição necessária. Tá, ele tem, mas não é suficiente. Ah, mas eu perdi muito tempo? Não, não perdi quase que tempo nenhum. Então, tá lá, tá, então beleza. É um passo, mas não é o suficiente. Então, vou pegar essa matriz aqui, que pertence a V, e vou somar com uma outra matriz que pertence a V. Fala uma outra matriz de V aí. Pode ser com números. 2, 1, 2. 2, 1, 1 e 2. Perfeito. O que acontece se a gente soma essas duas? Então, eu peguei dois elementos de V. Lembra, eu estou tentando provar que é subespaço. Então, o que eu faço? Eu pego duas matrizes, né, dois vetores do V, somo e vejo se o resultado fica lá em V, que é mostrar que ele é fechado para soma. Vamos lá, 4 com 2 dá 6, 3 com 1 dá 4. 3 com 1 dá 4, 4 com 2 dá 6. Eu peguei dois vetores de V, somei e o resultado permanece em V? Sim. Sim. Então, vocês concordam que, assim, a gente pegou aleatoriamente. Ou a gente é muito sortudo de ter pego justamente matrizes que davam certo essa propriedade de ser fechado para soma, ou seja, de pegar duas, somar e o resultado continuar lá no V. Ou a gente é muito sortudo, que eu não acredito nisso. Ou realmente é válido, e aí, mesmo que a gente tivesse pego outro exemplo com outros números, teria dado certo. Como a gente não tem como saber, então o que a gente fez? A gente fez isso aqui e falou, nossa, deu certo, né? Pertence a V. Então, parece que é fechado para soma. Mas, assim, um exemplo como esse não garante que todos os exemplos vão dar certo. Então, a gente, quando tem um indício forte, como agora, de que vai dar certo essa propriedade de ser fechado para soma, a gente faz genericamente, tem que ser assim. Então a gente fala assim, ó, sejam, vou escrever, então a gente vai falar assim, sejam U, a gente usa a notação de vetor mesmo. Sejam U vai ser o seguinte, ó, A, B, aqui vai ser B, né, para ficar igual, e aqui A, certo? Para ficar igual, assim, para pertencer a V. Pertencente a V, e também vou pegar um vetor V, que vai ser o seguinte, eu pus A e B, então vou pôr C e D. Isso aqui também pertence a V. Então, assim, ó, eu fiz genérico. Fiz a matriz A, B, BA, CD, DC. Essa aqui isso aqui eu estou chamando de U, vetor U, isso aqui eu estou chamando de vetor V. Os dois pertencem ao conjunto V. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que U mais V pertence a V. É isso que eu quero mostrar, que é fechado para soma. Então, vamos tentar fazer isso. Então, genericamente, seria pegar o vetor U, que é AB, BA, somar com um vetor CD, DC, que é essa matriz, onde A e B são quaisquer números, C e D não é especificamente aquele que a gente pôs, né? É uma coisa genérica. E aí, o que vai dar? Aqui vai dar A mais C, e aqui vai dar B mais D. Aqui vai dar B mais D, e aqui vai dar A mais C. Como aqui é igual e aqui é igual, isso pertence a V. Conclusão. Realmente, o que a gente fez com aquele exemplo de número não deu certo porque a gente é sortudo, deu certo porque sempre vai dar certo, como está provado genericamente aqui. Então,
esse conjunto V ele é fechado para soma, ou seja, sempre que eu pegar duas matrizes que estejam em V e somar, o resultado vai ser uma matriz que também está em V. Isso é ser fechado para soma. Então, ok, esse conjunto V passou pelo primeiro passo de subespaço vetorial, que é ser fechado para soma. Isso seria a primeira condição, chamar de condição I. A segunda condição é que, dado qualquer número real, chamar de K, e qualquer vetor, vou chamar de U, pode ser o AB, BA, que pertence a V, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que se a gente pegar esse número K e multiplicar pelo vetor U, isso pertence a V. Ou seja, pegar uma matriz qualquer, multiplicar por qualquer número, dá um resultado ainda que está em V. E aí, como que faz isso? Bem simples também. A gente pega, então, K é qualquer número, podia ser qualquer número, positivo ou negativo, real, multiplicado por U, que é AB, BA, e o que vai dar? Isso vai dar uma matriz assim, ó, K vezes A, K vezes B, K vezes B, K vezes A. Como aqui é igual e aqui é igual, isso pertence a V. Conclusão. Sempre que eu pegar uma matriz qualquer de V e multiplicar por um número real qualquer, o resultado vai continuar em V. Então, ele é fechado para soma também. Portanto, essas três bolinhas significam, portanto, V é subespaço vetorial de M22. Deixa eu pôr separado aqui. V, conjunto V, esse conjunto V, de matrizes 2 por 2, é subespaço vetorial de M22. E assim eu fiz o exercício 2, item E. Então, gente, só para uma coisa bastante importante daqui. Para provar alguma coisa, sempre que vocês forem provar alguma coisa, você não pode provar com um exemplo. Porque aquele exemplo, você pode ser uma pessoa sortuda. E aquele exemplo dá certo, mas ter vários exemplos que dão errados. Que dão errado. Então, o que a gente faz? Para provar que alguma coisa funciona, a gente tem que provar genericamente. A gente começou fazendo com números, eu fiz com números, para vocês entenderem. Deu certo. Aquilo não garante que sempre vai dar certo. Como aí aquilo é um indício forte de que vai dar certo, a gente faz genericamente, como eu fiz aqui, com letras. E aí mostra que, independente de quem é o número A e C, sempre vai dar certo. Agora, vamos supor que não fosse subespaço vetorial. E eu fui primeiro para entender, eu fiz um exemplo numérico, igual eu tinha feito anteriormente. E aí eu fiz um exemplo numérico, aí fui ver se era fechado para soma e não é. Aí eu vejo, puta, não deu certo. Eu preciso provar genericamente? Não. Para provar que uma coisa dá errado, você não precisa provar que dá errado sempre, ou que, sei lá, tem 1000 exemplos que dão errado. Para provar que alguma coisa dá errado, só precisa de um exemplo que dá errado. Pronto, um exemplo mesmo, com números pode ser. Aquilo já serve, a gente chama de contra-exemplo. E fala, ó, baseado nesse aqui, eu não posso afirmar que vai dar certo, então não é, por exemplo, o subespaço vetorial. Mas para provar que nunca vai poder ser mostrado com exemplos, porque você teria que mostrar todos os exemplos que dão certo, que são infinitos. Porque eu sempre ficaria com a pulga atrás da orelha e dizia assim, puta, mas será que não existe um exemplo que dá errado? Para garantir que eu não vou ficar com essa pulga atrás da orelha, a gente faz genericamente, falando, olha, tá vendo? Ó, independente de qual for o valor, sempre vai dar certo, porque aqui fica igual e aqui fica igual. Não depende do número que eu pus. Então, para provar que dá certo, você pode fazer primeiro com números para ver, né? Para visualizar, falar, puta, dá certo, parece que dá certo. Então, aí você tem que sempre provar genericamente. Agora, se você está fazendo um exemplo numérico e dá errado, beleza, você não precisa fazer genericamente. Aquele exemplo, você deixa aquele exemplo numérico e fala, ó, baseado nesse exemplo, não é o que eu quero provar. Entenderam isso? Isso é bastante importante para vocês aí. Não só aqui, sempre vale isso. Sempre que alguém quer provar alguma coisa, ele tem que provar que dá certo sempre, ou seja, tem que provar genericamente. Aí se o cara fala assim, eu inventei uma fórmula de achar números primos, aí o cara testa para 100 números, inventa uma fórmula que usa n, e n é número natural, ele prova para o n igual a 1, 2, 3, até o 1000, dá sempre certo. Isso não garante, porque o cara pode falar, se o n fosse 5010 e você jogar na tua fórmula, não vai gerar um número primo. Então ele teria que fazer se ele falar que achou uma fórmula que gera números primos, ele teria que mostrar que aquela fórmula dá certo genericamente, independente de exemplos de valores para n.
Isso acontecia bastante na antiguidade. O cara achava uma forma, falava, tá vendo, dá certo, eu fiz com esse, fiz com esse, fiz com esse, dá certo. Aí vinha alguém e falava, mas com esse não dá. Aí pronto, a fórmula do cara já estava furada. Um contra-exemplo já é suficiente para provar que tudo está errado. Entendido? Entendi. Então, por isso que eu parti para essas letras. Quando você sabe que é ou não sabe, sei lá, se você tem um indício de que é, você tem que fazer tudo isso que eu fiz. Infelizmente, para mostrar que é subespaço, vai ter que fazer exatamente como eu fiz. Se aquele exemplo numérico já estado errado, aquilo lá era suficiente, eu ia escrever que V não é subespaço vetorial e ia deixar só aquele exemplo como prova de que não é. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se vocês não forem perguntar nada, gente, eu vou deixar vocês fazerem a lista, então. Não vou fazer mais exemplos, não. Eu dei uma explicada, eu resumi, né, toda essa teoria lá no material. Vocês vão achar tudo isso nos livros. De novo, reforço que no material que eu postei no final, se você pelo menos rodar o material, no final tem os livros que eu usei. Vocês podem estar usando o livro, vai estar com mais teoria. Eu fiz um resumo para vocês entenderem, porque senão fica muito grande. E então tem os exercícios no final, tem alguns com resposta que eu coloquei, que não precisam provar, e tem as referências. E tem o vídeo também, né? Acho que uma videoaula, nem sei se eu pus. Não pus, né? Eu não pus videoaula, mas eu expliquei para vocês aqui. Ó, outra coisa, começa a ficar um assunto um pouco mais difícil de achar as coisas na internet, tá? Assim, matriz, determinante é uma coisa muito simples, vamos dizer. Não simples, assim, simples. Quero dizer que é uma coisa mais comum. Agora, espaço vetorial, você vai ver que na internet você já vai ter mais dificuldade de achar assunto, material, transformações lineares também, porque já é assunto mais do ensino superior. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai ficar na internet querendo te explicar isso. Então, tomem mais cuidado, né? Você vai ver que é bem menos gente falando disso. E outra coisa é que eu falei, eu tenho visto um monte de gente que não acessa nada, tá fazendo as provas aí, os trabalhos, beleza, mas não abriu uma lista. Cara, a lista tá dentro do material. Eu vou achar bastante estranho a pessoa não ter aberto nada e fazer a prova, porque eu sei que, tipo, eu sei que vocês conversam por Zap durante a prova, eu sei que vocês pode usar o Google. É o que eu tô dizendo, quando voltar presencial, provavelmente essas pessoas vão sofrer bastante, porque estão se enganando. Tá? Tipo, o cara vai lá, faz a prova, mas não abriu nunca nenhuma lista de exercício. O Moodle dá esse relatório pra gente, tá? Só tô dando a dica aí. Eu entro no Moodle, eu sei o que você acessou. Se você nunca clicou em nada, dá para saber. O Moodle fala, ó, nunca visualizado, aparece assim. E eu vi várias pessoas lá, nunca visualizado nenhuma lista. O cara nunca abriu uma lista que eu postei no Moodle. Então, fica meio estranho isso. E agora, como a lista está dentro do material, se o cara nem clicar para abrir, literalmente ele vai copiar na prova de alguém aí, vocês vão passar a resposta, sei lá. Mas beleza. Só tô dando um toque que depois pode se dar mal, futuramente. Beleza? Pessoal, então eu vou deixar vocês fazerem as listas. Ó, semana que vem já até adianto, a gente vai fazer eu vou explicar o item 1.5 lá, que é base de um espaço vetorial, e os exercícios são aqueles que eu falei que não dá para fazer ainda. Já tem até os exercícios lá. E aí a gente finaliza isso. Aí a gente vai ter mais, acho que 2 semanas que a gente vai ver transformações lineares, que é um outro assunto, que eu também já preparei um material para vocês. E a gente vai fazer a segunda avaliação e vai encerrar o curso. Tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar hoje. Alguém quer falar? Posso parar a gravação, gente? Eu não tenho dúvida. Tá bom. Ó, vou parar a gravação.